Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Eu vou meditar com vocês a palavra de Deus deste domingo. Na comunhão com a igreja, nós refletimos o capítulo 6 de São Lucas, versículos 27 até o 38. Depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus começa, no seu sermão, a dar uma série de conselhos para os seus discípulos. O conselho primeiro que nós vamos partilhar com vocês é a regra de ouro que Jesus partilhou com os seus discípulos. Essa regra de ouro, ela está presente em praticamente todas as tradições religiosas. Não fazer a ninguém aquilo que a gente não quer que faça para a gente. E o contrário também, fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Agir dessa forma, com empatia, esforçando-se para colocar-se na condição em que se encontra o outro, para saber as suas necessidades e assumi-las como se fossem suas, é uma regra de vida que serve para todos os ambientes, não apenas ambiente religioso, mas também para ambiente familiar, para ambiente profissional. Você sabe que o mundo dá volta e a nossa postura diante do outro depois pode ser lembrada quando nós nos encontrarmos com ele, quando nem sempre esperarmos, tivermos que nos encontrar com os nossos irmãos e irmãs. Portanto, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Depois, um outro ensinamento da palavra de Deus é o autocontrole. Jesus disse para nós amarmos as pessoas difíceis, especialmente os inimigos. Primeiramente, o bom mesmo é a gente não ter inimigos. Depois, se alguém assim se fizer, que nós não revidemos na mesma proporção, também nos comportando como inimigos dos outros. A palavra hoje diz para que nós nos esforcemos para amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal e até rezar por aqueles que nos perseguem. Aqui está, certamente, uma das lições mais exigentes da parte de Jesus. Jesus disse que se alguém der um tapa numa face, a gente deve oferecer a outra. Certa vez, alguém chegou comigo e disse: Padre, é muito exigente essa mensagem de Jesus. Está para além das minhas forças. Eu diria que essa exigência está para além de todas as forças humanas, de modo que nós não podemos viver essa exigência de Jesus sem termos o auxílio da graça de Deus. Daí a importância de nós sempre suplicarmos a Deus que nos ajude a viver o amor. Dentro de cada um de nós há um cerne de bem que precisa ser cultivado, trabalhado e educado. Aliás, nós podemos nos educar para o amor. Quando Jesus diz que a gente deve oferecer a outra face, ou seja, amar as pessoas que se colocam na contramão, ele está nos ensinando a educar nossas ações e as nossas reações. É lei da física que para toda ação há uma reação na mesma proporção. Portanto, bateu, naturalmente deve apanhar. Se a gente leva em conta a lei da física, esse é o caminho. Jesus, porém, nos adverte para que nós eduquemos as nossas ações e as nossas reações, ou seja, tenhamos o autocontrole. E, por fim, a terceira lição, Jesus chama a atenção para o cuidado que devemos ter com a forma com que nós analisamos, julgamos os outros. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes também condenados. E isto é muito importante porque
Jesus disse que com a mesma medida com que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Com o mesmo julgamento com que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Portanto, sejamos misericordiosos com os outros, como o Pai é misericordioso conosco. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana. Participe da sua comunidade, que Deus te abençoe.